Palavra de Deus para nós está em Lucas capítulo 1, versículos do 26 ao 38. Você pode pegar aí na sua Bíblia, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38. Marque aí na sua Bíblia, vou marcar aqui na minha também, essa passagem para que nós possamos voltar a ela. Nunca se canse de se debruçar sobre a palavra de Deus. Ela é sempre enriquecedora. E Deus nos fala através dos evangelhos, mas nos fala também na vida. Uma das vezes que eu mais me impressionei em relação ao que diz respeito à palavra de Deus foi através de uma frase de São Jerônimo, que ele dizia que você visitar a Terra Santa é como você ler um quinto evangelho. O evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Mas a história de nosso Senhor está entranhada ali naquela terra. E como a gente vai revivendo a palavra de Deus ali a partir da Terra Santa. Depois, tudo que aconteceu, né? A partir dali para o mundo pagão, a salvação que chegou ao mundo através do cristianismo, gente. Porque esse mundo que a gente conhece hoje, mais pacífico, mais respeitador, apesar das guerras que ainda tem, é graças ao cristianismo. Porque houve uma época que o Império Romano dominou o mundo e ele impôs a sua paz, que era conhecida como Pax Romana. Qual era a Pax Romana? Nós conquistamos vocês, vocês são nossos a partir de agora, vocês não nos atacam, não se rebelam e não atacam ninguém. Uma dessas nações, por mais inimigas que fosse, atacou a outra, veio o Império Romano com os seus exércitos e destroçava eles. Quer brigar? Então nós vamos acabar com vocês. Essa era a Pax Romana. E o mundo teve que se dobrar a esse jugo. Mas esses impérios caem. Todo império cai, gente. Menos o divino. Amém. Só o reino dos céus jamais cairá. Quando caiu o Império Romano, o que foi que sustentou esses votos de paz? E agora não uma paz forçada de fora, mas uma paz que vinha de dentro, onde as pessoas se encontravam como irmãos e irmãs, o cristianismo. Ano que vem, nossa, é mesmo, ano que vem, nós vamos fazer uma peregrinação linda, que serão os caminhos de São Paulo. Nós vamos passar ali por Corinto, Carta de São Paulo aos Coríntios, a Galácia, Éfeso, não é? A Capadócia, esses lugares todos onde São Paulo passou, Damasco, sabe? A gente vai visitar esses lugares todos, porque a Bíblia começa na Terra Santa, mas ela continua no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, Romanos, não é? Coríntios, Efésios, e aí você segue, não é? Quanta coisa linda nós vamos conhecendo através da Terra Santa. Ali nós vamos ter a oportunidade de visitar a casa onde Nossa Senhora foi levada por São João depois que Jesus morreu e ressuscitou. É fato, Maria viveu naquela casa. Não é? Nós vamos visitar ali aquela ilha, em Pátimos, onde São João teve a revelação do Apocalipse. O lugar onde esse livro da Bíblia, Apocalipse, foi escrito, nós vamos lá. Para deixar Deus falar ainda mais profundamente ao nosso coração. Nunca se canse de deixar a palavra de Deus entrar no seu coração e transformar a sua vida. Ela é um tesouro. E diz para nós assim a palavra do Senhor. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus.
Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril. Pois para Deus nada é impossível. Vamos repetir? Pois para Deus nada é impossível. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Gente, quero dizer com o coração aberto e cheio de amor para todos nós, cristãos, não cristãos, católicos, evangélicos, das várias denominações. Maria, por Deus, por graça de Deus, ela não é qualquer uma. Ela é a escolhida do Senhor. Jesus é Deus e Filho de Deus. Maria é humana, mas ela é a escolhida do Senhor. Sabe aquela pessoa que foi ungida por Deus e ela foi ungida pelo Espírito Santo? E a palavra de Deus nos diz: não levanteis a mão contra o meu ungido. Você já viu aquele salmo que diz que ninguém pode tocar o consagrado de Deus? Maria foi consagrada por Deus, foi escolhida por Deus. Essa palavra deixa isso muito claro. O anjo entrou onde Maria estava e disse para ela: alegria para você, te alegra, mulher, porque tu és cheia de graça. Olha, o anjo não disse: fique cheia de graça. O anjo disse: alegra-te, tu que és cheia da graça de Deus. Ela já era cheia da graça de Deus. Nossa Senhora já era cheia da presença do Senhor. Cheia. E o anjo continuou: o Senhor está contigo. Veja, não é o Senhor esteja contigo. Não é o Senhor abençoe você, que Deus venha estar com você. Não, o Senhor está contigo. E Maria perturbou-se com estas palavras e começou a pensar no significado daquela saudação, porque quem é bom de verdade não sabe o que é, não é? Quem é humilde não sabe que é humilde. Agora o orgulhoso acha que é. O orgulhoso diz: eu sou a pessoa mais humilde do mundo. Mas a pessoa humilde, mesmo ela sendo humilíssima, ela acaba se considerando não assim. Então, quando o anjo começa a dizer tudo aquilo a respeito dela, ela começa a pensar no significado daquela saudação, porque Maria não se arrogava a si mesma o que o anjo dizia para ela. Não era uma mulher arrogante, uma mulher simples, vazia de si mesma para ser cheia de Deus. Por que Deus pôde ser tudo em Maria? Porque ela nada era. Porque ela se fez nada. E ela mesma canta isso dizendo: olhou para a humildade da sua pobre serva. Olhou para o meu vazio. Olhou para a minha fragilidade, para mim que nada sou. E porque ela foi nada diante de Deus, Deus pôde ser tudo nela. Porque o que eu guardo para mim fora de Deus, eu não permito que Deus ocupe aquele espaço. Já está ocupado, Deus não pode ocupar. Eu reservei aquilo para mim, eu tirei aquilo de Deus. Então o anjo disse para ela: não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto de Deus. Deus havia decidido por ela
Isso aqui, essa é a escolha da consagração. Conceberás, qual foi a graça que ela encontrou? Ela que já era cheia de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo, porque quem é íntimo de Deus tem liberdade com Deus. A nossa fé, gente, não é uma fé estúpida, não é uma fé emburrecedora, não é uma fé que não conversa. A nossa fé é uma fé de dialogar com Deus. Por isso que uma pessoa que não reza não tem fé. A fé dela é muito pouquinho. Porque a nossa fé é uma fé dialogada com Deus. Quanto mais eu converso com Deus, mais confiança eu tenho nele, mais eu conheço e mais sou conhecido por Deus. Nossa Senhora, com toda liberdade, pergunta, não contesta, pergunta: como é que isso vai acontecer se eu nunca tive relação íntima com homem nenhum? Não é possível que eu vá engravidar, que eu esteja grávida ou que eu vá engravidar. Sou virgem. Nunca dormi com ninguém. E o anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Veja, gente, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Maria estava envolvida da presença de Deus, separada por Deus, consagrada a Deus. E quando nós vivemos a nossa principal e verdadeira consagração, que é o nosso batismo, também nós somos imbuídos dessa presença de Deus. E o mal sabe disso. Eu lembro de uma vez que nós fomos rezar, eu e mais uma irmã de comunidade, na casa de uma família cuja a mãe de família estava com um problema espiritual grave. Quando nós chegamos naquela casa, o marido chorava, os filhos tudo encolhido num cantinho, com medo, abraçados, longe da mãe. E o filho que foi nos buscar, aos prantos, acompanhou a gente a pé pelo caminho chorando, dizendo: pelo amor de Deus, nos ajude, porque aquilo que está na minha mãe não é a minha mãe. E assim que nós entramos naquela casa, aquilo que estava nela disse para nós bem assim: o que vocês estão fazendo aqui? Não existe nada entre mim e vocês, entre nós e vocês. Há um abismo que nos separa. Nós somos das trevas e vocês são da luz. O mal reconhece uma pessoa que tem nela a presença de Deus. Aí você pode até dizer: mas isso são vocês, Márcio, da Canção Nova. Isso é você, Márcio. Ô meu querido, você me conhecesse de verdade? Eu tenho que dizer como Nossa Senhora: eu só sou um vocacionado, um consagrado, um evangelizador, porque Deus olhou para a humildade do seu servo. E aqui humildade não é eu bonzinho, humilde, não. É eu pobre mesmo. É eu pecador. A graça de Deus é graça na nossa vida, apesar dos nossos pecados e com os nossos pecados, porque a gente não fica sem eles. A gente acabou de confessar, daqui a pouco a gente está pecando de novo, a gente está julgando as pessoas, a gente está contando uma mentirinha, a gente quando vê já falou besteira, já fez uma maldade, já deixou brotar no coração o egoísmo. Mas o meu coração, gente, apesar de tudo isso que tem dentro dele, é um coração de Deus. Eu sou uma pessoa de Deus. Deus me escolheu e eu aceitei essa escolha. Eu não confio na minha salvação. Eu confio que Jesus é o meu Salvador. Eu confio que Jesus já me salvou. E eu confio que Ele, por misericórdia de mim, há de manter a minha salvação até o fim. Há de me preservar de eu perder a salvação que Ele já me deu. E o mal reconhece isso. Quando você é uma pessoa que vive o seu batismo, vocês na Canção Nova dizem que vocês são consagrados. A gente é, mas você também é. Porque a única consagração que pode salvar uma pessoa pode ser o Papa, pode ser o bispo, pode ser o padre, pode ser um religioso,
um consagrado da Canção Nova, pode ser quem for. A única consagração que é capaz de salvar uma pessoa se chama batismo. Há mais graus de santidade nas outras que... Batismo. Santo Agostinho, inclusive, dizia que pelo batismo ele tinha alegria e sossego, porque era uma garantia de salvação para ele. Mas sendo ordenado bispo, ele temia, ele tremia. Ele falava, porque eu corro risco sendo bispo. Sendo batizado, eu estou guardado. Sendo bispo, eu corro perigo, porque eu vou ter que responder não só pela minha alma, mas pela alma de cada um de vocês. A consagração que nos põe em rumo ao céu é o nosso batismo. Um bispo só é bispo porque antes ele é um batizado. Um padre só é padre porque antes ele é um batizado, porque senão não teria sentido nenhuma outra consagração. Por isso que quando nós falamos de consagração a Nossa Senhora, gente, é um jeito simples de dizer. É porque é mais curto do que dizer consagrar-me a Deus pelas mãos de Maria. Mas do céu, mas que absurdo, talvez você evangélico diga assim, que sacrilégio pelas mãos de Maria. Gente, nós temos que deixar de ser bobo, a gente tem que deixar de ser trouxa, porque quando você vai ser batizado, você chega no templo pelas mãos de alguém. Seu pai te leva, sua mãe te leva, seu padrinho, sua madrinha leva você. O padre, o pastor tem que pegar você nas mãos, precisa mergulhar na água, precisa jogar a água. Nós somos consagrados a Deus pelas mãos de alguém. Não é a pessoa quem nos consagra, mas ela nos leva à presença de Deus. Gente, aquela que foi a escolhida de Deus e que está na presença de Deus e que recebeu de Deus um grande poder de oração. Você não gostaria que Nossa Senhora, na glória de Deus, intercedesse por você, sobretudo você que é mãe? Maria sabe o que você vive em relação aos seus filhos. Gente, quando nós oramos, nós entramos em comunhão com Deus, em comunhão e com os seus santos. Existe algo que a igreja primitiva sempre defendeu e que todo católico e evangélico bem instruído, porque se você é ignorante, aí não adianta ser católico, evangélico, você não sabe nada mesmo. Mas quando você é um católico ou um evangélico bem instruído, você sabe que existe a comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É a graça de Deus que une o coração da gente. Por isso que às vezes uma pessoa está passando por uma dificuldade longe de você, não consegue falar com você e você sente, porque você está em comunhão com ela. Não é adivinhação. É que nós somos um corpo só. Como para Deus não existe passado e como para Deus não existe futuro, porque a eternidade é o eterno presente, nós estamos em comunhão também com os nossos irmãos que já estão na glória de Deus, porque eles já passaram dessa para outra fase da vida na presença do Senhor. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Para Deus, os nossos entes queridos que faleceram estão todos vivos. E Nossa Senhora intercede na glória de Deus por nós. Como a nossa oração também alcança em favor dos mortos. Você sabe disso? A palavra de Deus em inúmeros momentos, vários testemunhos. Inclusive, São Paulo diz, quando ele fala da ressurreição, ele falava de uma prática comum dos primeiros cristãos, que a pessoa tinha morrido sem ser batizada, e eles se faziam batizar no lugar daquele morto, para que o batismo o alcançasse. A igreja mais tarde reconheceu isso como um batismo de desejo, não é? Não era preciso você se batizar em nome daquela pessoa defunta, mas se o pai tinha o desejo do batismo do filho, se aquela pessoa tinha o desejo do batismo, mas não foi possível porque faleceu antes de jogar água sobre a cabeça dela e dizer eu te batizo em nome do pai e do filho, esse desejo era o suficiente, mas se dizia que dever-se-ia rezar pelos mortos. A nossa oração os alcança. A oração deles nos alcança. Quando você reza por uma pessoa defunta, você não precisa morrer para ir lá rezar por ela. Quando uma pessoa que já faleceu e está na glória do Senhor ora por nós, ela não precisa atravessar de lá para cá. Mas a oração que manifesta a graça de Deus se faz junto de nós. Veja, o que é você, quando a gente fala de ser consagrado a Nossa Senhora? É consagrado a Deus pelas mãos de Maria.
muitas vezes fazemos como a gente fazia quando era criança, que vinha uma criança mais forte bater na gente, e a gente escondia atrás da saia da mãe. Você se lembra da palavra? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu vai ferir o calcanhar dela, mas ela te esmagará a cabeça. E isso, gente, se concretizou em Maria. A descendência da mulher, poderosa em Deus, é Jesus, mas a mulher é Maria. Então veja, consagrar é você tomar a decisão, porque também ninguém se consagra a Deus sem querer. Consagrar é você tomar a decisão de você reservar a sua mente, de você reservar o seu coração e de você reservar o seu corpo somente para o que é bom e para o que é santo. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, dá-me a graça de viver a consagração que eu assumi. Reservar para Ti os meus pensamentos, reservar para Ti o meu coração, reservar para Ti o meu corpo, para o que é bom, para o que é santo. Eu não quero usar a minha cabeça para o que é mal, para a vingança, para o ódio, para a maledicência, para destruir pessoas, para alimentar meus vícios. Não quero. Não quero usar o meu corpo para o pecado. Eu quero usar para o que é bom e para o que é santo. Somente ser consagrado, gente, é você reservar-se somente para o que vem de Deus e para o que leva a Deus. O que eu quero nessa terça-feira de hoje? Na minha vida eu só quero o que vem de Deus e o que me leva para Deus. Você quer alguma coisa fora disso? De verdade? Você tem coragem de abrir precedente para o que na sua vida não vem de Deus? Porque se não vier de Deus, meu amigo, só vai servir para uma coisa, para acabar com você. Para que eu vou querer na minha vida uma coisa que não me leva para Deus? Tudo o que chega a mim, eu tenho pedido a Deus a graça de discernir. Às vezes até um mal vem disfarçado de coisa boa. Parece um presente, parece uma chance, parece uma oportunidade, mas aquilo tem uma finalidade: tirar você do caminho, tirar você de Deus. Aí a pessoa pode até dizer assim, mas isso é uma coisa boa. Do que adianta a coisa ser boa se ela for usada por uma finalidade ruim? Lá em casa eu tenho martelo, é útil, mas muito útil para mim. Com ele eu prego as coisas, eu arranco o prego, eu encaixo peças de madeira, mas não adianta o martelo ser bom se eu usar ele para matar uma pessoa. Eu não acho ele muito bom quando eu erro o prego e acerto a cabeça do meu dedo, não é? Do que adianta você dizer assim, essa é uma coisa muito boa, mas se ela está servindo para te desencaminhar? Esse relacionamento é muito bom, quando eu estou com essa pessoa enche aqui dentro de mim de coisa boa. Só que quando você cai em si, só amargura, não é? Preocupação, tristeza, sentimento de remorso, de culpa, medo. Porque adianta ser bom aquilo que você vive naquele momentinho, se depois todas as consequências são desastrosas? Eu não quero, gente, na minha vida, nada o que não venha de Deus, que me leve para Deus. Não tem nada mais belo, mais importante do que a nossa liberdade. Como é bom a gente ser livre em Deus. E quando nós nos entregamos nas mãos daquilo que não vem de Deus e não nos leva para Deus, a primeira coisa que a gente perde é a nossa liberdade. Aí você perde a liberdade, você perde o sossego, você perde o sono, você perde a paz do seu coração, você se sente vigiado. Tudo te faz mal, você fica assustado com tudo, você não tem mais liberdade. É seguro, né? Você fica toda hora esperando que aquela consequência do seu erro arrebente na sua cabeça. Gente, que preço caro para a pessoa pagar. Você precisa dizer para você mesmo, para quem está à sua volta, a minha liberdade não está à venda. A minha liberdade, não vou me deixar constranger, não vou me deixar chantagear. A minha liberdade não está à venda. A consagração, meus queridos, ela é uma escolha de Deus. Antes de tudo, ela é uma escolha de Deus que nos torna diferentes. Nunca maldiga a Virgem Maria pela escolha que Deus fez dela. Você está vendo? É um pecado não contra ela, é um pecado contra Deus. A escolha foi de Deus. Ninguém pode se escolher. Eu acabei de me eleger o pai do Filho de Deus, a mãe do Filho de Deus. Vem Espírito Santo e faz eu gerar uma criança.
Não é assim que funciona. Você acha que Deus ia escolher para mãe do filho dele uma inimiga? Uma pessoa afeita ao mal e ao inimigo? Não, gente. Deus escolheu uma pessoa simples, uma pessoa por quem o povo não dava nada. Primeiro porque era mulher. Eles não davam valor à mulher. Era útil, mas não era valorizada socialmente. Segundo, era uma menina. Uma menininha. Terceiro, a gente nunca ouviu falar de Nossa Senhora nada além de que ela foi mãe do Filho de Deus. Ela não se destacou por profissão, por estudo, nada. Deus escolhe pessoas simples, mas não dispensa essas pessoas da santidade, da amizade com Ele. E olha, o anjo falou: tu és amiga de Deus, tu tens o favor de Deus. Deus já está contigo. A graça do Senhor está contigo. A consagração, ela é uma escolha de Deus que nos torna diferentes. Ela é uma marca. Olha, por que tantas vezes nós incentivamos aqui as pessoas usarem esses sinais? São sinais. Não é amuleto, não é imagem, sabe, adorar a imagem. São sinais. Sinais que nos ajudam a lembrar que nós temos uma marca. Eu olho aqui para Paula, essa medalhinha aqui no pescoço dela. Qual é a marca que tem ali? Da cruz de Cristo. É a cruz. O que tem junto dessa cruz? A palavra de Deus. Porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. O que tem ali na frente? Uma oração de libertação que proclama a cruz sagrada, a cruz de Cristo, o Cristo crucificado. Jesus é a minha luz. Por que a gente usa esses sinais? Porque nós somos mestres, nós somos craques, nós somos especialistas em esquecer. Sabe como é que a palavra de Deus no Antigo Testamento fala de Deus? Você quer saber como é que o Antigo Testamento define Deus? Católicos e evangélicos, pega a sua Bíblia e você vai ver. A palavra de Deus diz que Deus é aquele que se lembra dos filhos, se lembra do que está gemendo e chorando, se lembra do órfão, se lembra da viúva, se lembra da aliança, é aquele que se lembra das promessas que fez. Sabe como é que o Antigo Testamento fala do ser humano, de mim e de você? Aquele que esquece. Esqueceu-se da promessa, esqueceu-se da aliança, esqueceu-se do voto, esqueceu-se de quem era. Aí quando você olha e vê o sinal no seu peito, você se lembra: eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou um consagrado a Deus, o meu batismo me consagrou. Essa marca que eu vejo por fora, impressa numa medalhinha de metal, é um sinal da marca invisível que eu tenho, que nem o inferno pode apagar. Eu sou marcado por Cristo, fui marcado com o meu batismo. E olha, nem no inferno você vai perder a marca do batismo. Se uma pessoa for para o inferno, no inferno ela será marcada, vai ser um batizado no inferno. E imagine que tristeza. Olha, só vou fazer uma comparação meio bruta, meio estúpida. Imagine você vestido de uniforme no meio do exército inimigo. Identificado, marcado. Então, imagina, você cai de paraquedas no meio da guerra. Só que em vez de você cair no meio do seu exército, você cai no exército do outro. O que vai acontecer com você? Nós não podemos perder o céu, gente. Principalmente nós que somos batizados. Tem gente que pensa assim: pessoa que é batizada não vai para o céu. Quem sou eu para te dizer isso? Eu tenho certeza que no céu tem um monte de gente que não teve chance de ser batizado. E não fico chocado com isso. O que eu fico chocado é uma pessoa que foi batizada, que recebeu a graça de Deus, que teve acesso à Eucaristia, que podia se confessar, que tinha ao seu alcance a força da oração, e com tudo isso ainda conseguiu ir para o inferno. Isso é de assustar a gente. Não de que quem não tinha nada tenha conseguido. A consagração é uma marca que nos torna diferentes. Deus separa a gente consagrado para que a gente seja uma bênção. Uma bênção. Você é consagrado para que você seja a presença de Deus aonde você estiver, em palavras e em atos. Na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, andando pela rua. Gente, nós precisamos ser Cristo andando pelas ruas. Para a gente ser canal da ação de Deus. Ontem eu trazia aqui o testemunho que me comoveu muito
nesta semana que passou, da mãe que veio trazer o nenenzinho, que agora não é mais um nenenzinho, já é um menino. E ela dizia, há alguns anos atrás, quando meu filho ainda era bem pequeno, eu pedi a você que rezasse pelo meu filho, porque ele estava tomado de câncer. 19 nódulos pelo corpo inteiro. A cirurgia estava marcada para terça-feira. No domingo, você rezou por ele. Na terça-feira, levei meu filho ao médico, porque todos os exames estavam feitos, os nódulos todos constatados. Era preciso retirá-los todos. E levei o meu filhinho, bebezinho, para poder o médico fazer a cirurgia. O médico entrou, passado um tempinho ele saiu e disse para mim, mãe do céu, se eu tivesse feito mais um exame no seu filhinho, eu não teria aberto seu filho. Porque eu acabei de abri-lo para a cirurgia, já fechei, seu filho não tem mais nada, não há mais câncer nele. E aí ela com o filho do lado, levantou assim a golinha para eu ver, a marca da cicatriz lá no pescoço da cirurgia, um lembrete para aquela criança nunca esquecer, que um dia Deus pôs a mão sobre ele e o salvou. No momento de oração, em que eu já estava voltando para a Canção Nova, depois de um retiro, sem muito tempo, cansado, Deus usou. Talvez me sentindo ali, talvez fosse o momento em que eu me sentisse menos capaz daquele fim de semana, mas ali também eu era um canal da ação de Deus, como você também é um canal da ação de Deus. Gente, não é pela força das palavras, não é porque a gente consegue articular um bom discurso que a gente é de Deus, não. É porque o Espírito Santo está em nós, porque nós somos pessoas de oração. Mas para a gente viver como um consagrado tem uma condição. A gente precisa acolher e assumir essa escolha. Eu preciso entender que eu sou um consagrado a Deus. E eu preciso assumir essa escolha sobre mim. Eu preciso aceitar a me dispor a viver como um consagrado. Porque quando eu me disponho, o que acontece comigo? Eu me torno um instrumento da força de Deus. Você viu Nossa Senhora? Ela descobriu que a prima dela, Isabel, estava grávida de 6 meses. Ela disse sim para Deus. Ela chegou na casa da prima que tantas vezes ela tinha encontrado, que tantas vezes ela tinha abraçado, que tantas vezes ela tinha beijado, mas ainda não antes deste sim. E quando ela chega na casa da prima, ela a saúda como sempre o fez. Shalom. A paz de Deus esteja com você, minha prima. Tudo de bom sobre a sua vida. Todo bem, toda graça, toda força. E imediatamente, Isabel fica cheia do Espírito Santo. E João Batista, no ventre de Isabel, é batizado no Espírito Santo. Porque quando você é um consagrado, você se torna um instrumento da força de Deus. A pertença te capacita para você viver uma vida verdadeira, austera, sóbria e alegre. Você pode olhar que uma pessoa que é de Deus, ela não é cheia de frescura, não, é simples. Ela não vive toda cheia de espalhafato. Ela é modesta, ela é sóbria, mas ela é profundamente alegre. Você ser um consagrado é você ser um exclusivo de Deus, é você pertencer a Ele. Mas isso não acontece sem despojamento, não acontece sem podas. E na hora que você se decide por ser de Deus, aquela criatura velha que existe dentro de você vai ranger os dentes, vai resistir. Mas é esse o caminho, essa luta interior que você está vivendo. É através dela que se manifesta a força de Deus em você. Às vezes para fazer fogo não é preciso atrito. Você não tem que raspar as pedras para que a chama se acenda. Gente, Deus alimenta o fogo do seu Espírito Santo em nós, nessa luta, nesse atrito que nós travamos dentro de nós, para não deixar vencer o homem velho. Então eu termino aqui perguntando a você, o que você está disposto a sacrificar para que isso realmente aconteça na sua vida? A palavra de Deus nos diz muitas coisas, também através da boca de Nossa Senhora. É viver uma vida austera, é viver uma vida sóbria, uma vida humilde. Viver assim nos liberta, nos dá disponibilidade, nos dá alegria. Porque veja, o mais difícil nós já fizemos, foi escolher pelo Senhor.
E se nós somos chamados a ser diferentes da proposta que esse mundo nos traz, isso não vai ser um peso para nós não. Só é pesado quando a gente fica se comparando com quem não é chamado. Essa pessoa não é de Deus e olha a vida dela, olha o que ela tem. Aí fica pesado. Você está olhando para o que não deve. Mas quando você olha para o que Deus lhe prometeu, as dificuldades desse mundo, são só um detalhe que não chega nem aos pés da força do Espírito Santo que se manifesta em nós. Para que parar de falar? Muito bom ouvir, né, o Márcio, a meditação da palavra. Antes de você entrar na minha vida, de se decidir por mim, por minha história, haverá de ter clareza, de saber bem quem eu sou, pra depois não me dizer ter se enganado. Eu não posso ser o que você quiser. Sou bem mais do que os seus olhos podem ver. Se quiser seguir comigo, eu lhe estendo a mão. Mas não pode um só momento se esquecer. Sou consagrado ao meu Senhor, sono sagrado eu sei que sou, vida que o céu sacramentou, marcas do eterno estão em mim. Antes do seu amor chegar, um outro amor já me encontrou e me envolveu com tanta luz que já não posso me esquecer. Se mesmo assim quiser ficar, seja bem-vindo ao meu lugar, a este coração que resolveu plantar-se inteiro em Deus e hoje não quer mais se aprisionar. Eu lhe peço que me ajude a ser mais santo, que por vezes me esqueça no meu canto. É que a minha santidade necessita solidão, só assim minha presença é mais saudável. Não me peça o que de mim pertence a Deus, nem dê mais do que eu preciso receber. Ser amado em excesso faz tão mal quanto não ser. Eu lhe peço que me ajude a ser de Deus. Sou consagrado ao meu Senhor, sono sagrado eu sei que sou, vida que o céu sacramentou, marcas do eterno estão em mim. Antes do seu amor chegar, um outro amor já me encontrou e me envolveu com tanta luz e já não posso me esquecer. Se mesmo assim quiser ficar, seja bem-vindo ao meu lugar, a este coração que resolveu plantar-se inteiro em Deus e hoje não quer mais se aprisionar. Sou consagrado ao meu Senhor, sono sagrado eu sei que sou, vida que o céu sacramentou, marcas do eterno estão em mim. Antes do seu amor chegar, um outro amor já me encontrou e me envolveu com tanta luz que já não posso me esquecer. Se mesmo assim quiser
quiser ficar, seja bem-vindo ao meu lugar, a este coração que resolveu plantar-se inteiro em Deus e hoje não quer mais se aprisionar.